carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E se você quiser acompanhar o raciocínio da mensagem, eu vou usar também um segundo texto, que é Provérbios 16. Mas nós vamos ler apenas Efésios 4. Apenas citaremos, se o Senhor assim permitir, Provérbios 16. Efésios 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Muito bem. Hoje pela manhã, embora o tema fosse fé, nós meditamos que a grande questão da humanidade é se Deus existe ou não. Então as mentes mais brilhantes, dos filósofos, dos pensadores, entendem que a grande questão da humanidade é se Deus existe ou não. Se Deus não existe, então cada um pode viver como quer. Cada um deve pensar, agir e fazer como quer da sua vida. E se Deus não existe, nós temos uma centena de perguntas que não têm resposta. Porque afinal Deus não existe, então quase tudo perde o sentido. Mas se Deus existe, que eu creio que todos nós que estamos aqui cremos que Deus existe. Quem crê que Deus existe, diga amém. Se Deus existe, então existe um único jeito de viver. Não existe dois. Se Deus existe, então existe também um único jeito de viver. Nós vivemos num mundo em que cada um entende que deve viver de um jeito. E essa maneira de assim pensar e de assim viver é uma maneira diabólica. Você fala, mas o que tem de diabólico nisso? Porque se Deus existe, se Deus é um fato, é uma realidade, de igual modo só existe um jeito de viver, não tem dois. Então todos os demais jeitos de viver, eles estão errados. E se a pessoa erra em relação a Deus, esse erro, se ele não for corrigido a tempo, ele é fatal, ele é eterno. Ele não tem como a pessoa escapar dele. E nós vivemos num mundo que a maioria das pessoas gostam de viver cada um do jeito que quer viver. Por isso que a Bíblia diz que a maioria se perde, por isso que a Bíblia diz que a maioria não aceita o Evangelho, porque o mundo vive a inexistência de Deus. E como eles vivem a inexistência de Deus, então está certo, cada um deve viver como quer mesmo. Só que em vivendo cada um como quer, a pessoa nunca encontrará com Deus, e se ela não encontrar com Deus, é o fim para ela, e é isso que o diabo veio fazer, matar, roubar e destruir. Então ele trouxe um projeto de vida para as pessoas viverem, que em escolhendo e vivendo assim, se eles não forem salvos, resgatados e corrigidos, eles estão caminhando para a destruição, como a Bíblia prevê que a maioria se perde. Quem me entendeu, diga amém. Então, para nós que estamos aqui, num culto a Deus, lendo a palavra de Deus,
Para nós Deus existe. A Bíblia diz que só o louco diz que Deus não existe. A Bíblia começa dizendo, no princípio Deus. A Bíblia para tudo diz Deus. Deus é a causa primária de tudo que existe. Se a grande questão da humanidade é se Deus existe ou não, isso é um problema que cada um tem que resolver dentro dele. Se Deus não existe, então cada um deve fazer o que quer. Se Deus existe, que é aqui que entra o nosso interesse pelo texto, então existe um jeito único de viver. E se nós não estivermos vivendo esse jeito único de viver, nós estamos vivendo errado. E isso é diferente de cometer erros na vida. Cometer erros na vida está previsto, é normal. A gente não consegue ficar sem errar. Mas viver uma vida no erro significa que você comprometeu toda a vida e para sempre. E é sábio, é prudente, é dos sábios procurar entender e corrigir quando descobre que está errado. Nós não temos nenhuma dificuldade em, sendo orientado pelo Senhor, uma vez que nós entendemos que estamos errados, nós queremos descobrir. Então, Provérbios 16, que eu disse que eu ia citar, lá está dizendo que Deus tem o gabarito da vida, Deus tem o manual, a Bíblia, a palavra de Deus, a imortal palavra de Deus, ela tem a resposta certa. Deus, ele diz que o homem faz planos, mas o Senhor tem a resposta certa. Ele diz que o homem escolhe os seus caminhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele diz que o homem faz obras, mas é o Senhor que valida o que está certo e o que está errado. Então, Provérbios 16 vai citar pelo menos esses 3 pontos para a gente meditar: planos, caminhos e obra. E diz que Deus tem a resposta certa. Só Ele tem o gabarito da vida. E se você espelhar a sua vida no gabarito de Deus e alguma coisa estiver errada, nós precisamos consertar, nós temos que arrumar. É o que a gente faz sempre que a gente descobre que algo que nos interessa está errado. Algo que é do nosso interesse quando está errado, o primeiro passo é como que eu arrumo isso. Como nós devemos consertar isso. E se Deus tem a resposta certa para a vida, ao olharmos para a resposta de Deus e para a vida em que nós estamos vivendo, nós vamos ver se ela está correta ou não. É verdade que a maioria costuma dizer, não, mais eu acho, mais eu penso, eu entendo, eu acredito, só que isso não tem peso nenhum, isso não tem valor nenhum. Deus não está comprometido com o que eu acho, nem com o que eu penso, nem com o que eu espero. Nesse texto que eu li, só nesse texto de 6 versículos, você vai encontrar 7 uns aí, uma só fé, um só caminho, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, uma só esperança, um só corpo. Não tem 2. Não tem como a pessoa falar, mas, não tem mas. Paulo está dizendo assim, olha, se você foi iluminado por Deus, tem a fé que vem de Deus, se você está entre os chamados, os eleitos, que recebeu de Deus a fé para crer que Deus existe, o Deus Criador, não o Deus pagão, o Deus inventado, aquele que nós meditamos hoje. Porque o Deus inventado é aquele que parte do homem para Deus. Estou falando de um Deus que parte de Deus para o homem. É Deus que nos dá o dom da fé para a gente poder entendê-lo e crer. Se você faz parte, se você é um desses que tem a fé como um dom de Deus, então não tem 2 formas de pensar, não tem 2 formas de esperar, não tem 2 formas de viver, não tem 2 formas de crer. É uma só. Quem me entendeu, diga amém. Provérbios 16, a primeira coisa que ele vai dizer é planos. Ele falou, olha, cada um faz o seu plano.
E é verdade, você vai encontrar essa verdade dentro de você, né? Cada ser humano, ele está fazendo os seus planos. Ele está planejando de como ele vai viver. Ele está, de alguma forma, escolhendo qual será o eixo central de sua existência. Fazendo seu plano. Para que ele vai viver. Você está decidindo nos seus planos, quando você planeja, você está decidindo, você está escolhendo de uma forma racional pelo que você quer viver. Qual é o eixo central da sua existência. E você pode decidir viver para Deus, você pode decidir viver para você, você pode decidir viver para o trabalho, você pode decidir viver para o prazer. Enfim, tem um monte de coisa. Você vai construir em torno, dentro dos seus planos, em torno do eixo central da sua existência, você vai planejar e decidir como você quer viver aos seus planos. Se é em função da sua carreira, da sua família, do esporte, da diversão, do dinheiro, do prazer. Você vai encontrar um monte de gente que às vezes escolhe um disso daqui e ele vive por isso. Só que quando a pessoa faz planos, dificilmente ele pensa no final. Ele está pensando no momento, na trajetória, no caminho, nas obras, nas recompensas. A pessoa que está planejando, seja lá o que for que ele é na sua vida, se ele for um viajante, ele nunca está pensando no último quilômetro. E aí? Quando eu percorrer o último quilômetro da minha vida, será que eu planejei certo? Planejei errado? Baseado no quê? Se ele é um comprador, quando ele fizer a última compra da sua vida, se ele é um investidor, quando ele fizer o último investimento, se ele é um jogador, quando ele fez a última jogada, e assim por diante. Se ele é um produtor, quando ele produziu pela última vez, se ele é uma dona de casa, enfim, qual foi a última vez que ela cuidou da casa. Esses planos que você faz, no qual você compromete a sua existência, o eixo central da sua existência, é o eixo onde tudo que diz respeito à sua vida orbita, gira ali. Quando você planejou isso, você pensou que podia estar errado, pode estar certo? Qual o gabarito dos seus planos? A Bíblia diz que todo servo tem a proteção e a bênção do seu Senhor. Então tudo que nós fazemos aqui tem valor aqui, não é eterno. E se os seus planos, a sua motivação, aonde a sua vida aconteceu, onde você planejou, tem tudo a ver com o que se faz aqui, e quando acabar aqui? Você já sabe que a vida não termina aqui. São duas verdades bíblicas, que o nosso corpo, salvo ou perdido, ele termina aqui, o pó volta para o pó. O nosso espírito, salvo ou perdido, ele continua existindo. Quem sabe disso? Diga amém. E a nossa alma, que é a nossa consciência da nossa própria existência, ela é dotada da imortalidade depois da vida, mas ela tem um destino de acordo com as suas escolhas. Se escolheu errado, destino errado. Se planejou certo, destino certo. E nós não temos a bênção e a proteção de quem nós queremos. Nós temos a bênção e a proteção do nosso Senhor. E o meu Senhor não é quem eu digo, nem quem eu gostaria que fosse. O meu Senhor é quem eu sirvo. Então muita gente fala em Deus, mas ele não serve Deus. Então, embora ele chame Deus de Senhor, Deus está longe de ser o seu Senhor. Quando a pessoa faz planos, ele
Planeja, a Bíblia fala, cada um faz o seu plano, mas o Senhor vem e vai dizer qual que está certo e qual que está errado. A resposta certa vem do Senhor. E a resposta certa que vem do Senhor, conforme a 1 Coríntios 10:30, diz, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque essa é a forma correta de planejar. Porque é para lá que você vai. É diante dele que todo joelho vai se dobrar. É diante dele que toda língua confessará. Então, uma vez que nós temos uma vida que tem início aqui, mas ela não termina aqui, ela continua do outro lado da nossa existência, então, ao fazer planos, você não pode ignorar isso. Você não pode pensar só aqui. Porque quando tudo terminar aqui, você vai ter a bênção e a proteção daquilo que foi onde a tua vida aconteceu. Se você escolheu, decidiu, não, a minha vida gira em torno do trabalho, você vai ter tudo que o trabalho pode lhe proporcionar. O trabalho pode proporcionar muitas alegrias, muitas recompensas. Mas chegará um tempo que ele vai dizer, olha, não posso te dar mais nada. Se você fez da razão da sua existência o dinheiro pode proporcionar muitas alegrias. Mas chegará um tempo que o dinheiro, sendo o teu Senhor, ele vai dizer, não posso mais te abençoar a partir daqui. E ao fazer planos, a pessoa tem que saber que todo servo tem a bênção e a proteção do seu Senhor. Eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas famosas, muitos, que um número sem conta de pessoas gostaria de ter a vida que eles tiveram, tal foi o seu sucesso. Tal foi o caminho, as escolhas que eles fizeram. Mas eles mesmos, que motivaram milhares de vidas, quando chegou no minuto final, no quilômetro final, no consumo final, na decisão final, terminaram em profundos remorsos, dizendo, eu fui viver para isso, e agora? Vivi para o trabalho, e agora? Chico Anísio, um pouquinho antes de morrer, disse assim, eu dei a minha vida para a Globo, e agora? O que a Globo faz por mim? Todo mundo tem a bênção e a proteção do seu Senhor. Já vi sambista dizendo, eu dei a minha vida pelo samba. E a hora que a vida está acabando, você fala, e agora? O que o samba pode me dar? Quem está me entendendo, diga amém. O homem pode fazer planos. Ele é livre, foi criado por Deus para viver livre, e Deus só o quer se ele entender que Deus o quis primeiro, e se ele quiser, Deus. Então, quando a pessoa escolhe, ele não pergunta, isso está certo? Esse plano. Nós que acreditamos que Deus existe, para nós é uma verdade imutável, e ponto. Uma verdade inquestionável. Então, o segundo assunto desse tema é, se Deus existe, não tem dois jeitos de viver, é um só. Deus não tem duas conversas, Deus não muda. Ele falou, eu, Senhor, não mudo. Mas as pessoas estão vivendo cada um de um jeito. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo as pessoas errarem quanto a Deus. E a vida está em Deus. Se as pessoas erraram na resposta certa da vida, se ele não corrigiu a vida que Deus deu para ele, ele jogou fora, ele comprometeu a sua maior bênção, que é ele mesmo. Por isso a Bíblia diz que o inimigo, enquanto muita gente tem medo do diabo, pensando que o diabo quer machucá-lo,
a Bíblia diz que o diabo está se ocupando em fazer as pessoas errarem o caminho a respeito de Deus. A proposta do inimigo para a humanidade não é matá-los, é matar Deus neles, é errá-los quanto a Deus, a viverem como se Deus não existisse, a esquecerem Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus, o coração de Deus, o plano de Deus, a esperança de Deus, a orientação de Deus. É assim que a maioria vive, como se Deus não existisse. Mas nós que cremos que Deus existe, Deus para nós é o Deus único, Criador de todas as coisas, a causa de tudo que existe, então a Bíblia diz, se você crê assim, então tudo que você fizer, faça primeiro para Deus. Viva como se tudo que você fosse fazer, você faz primeiro para Deus, depois para você e depois para os outros. Eu sou um vendedor. Seja um vendedor como se estivesse vendendo para Deus. Eu sou um comprador. Compre como se estivesse comprando de Deus. Qual que é o raciocínio? O raciocínio é que uma vez que é para Deus, você deve fazer da sua melhor forma, de tal maneira que em você agindo, fazendo, existindo, Deus é visto em você. Que nós fomos criados para isso, essa é a nossa origem. Deus criou o homem para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Fomos criados para a glória de Deus. Geralmente vivemos uma vida em que a gente separa, não, meu relacionamento com Deus é uma coisa e meu relacionamento com os outros é outra coisa. Não é assim que nós devemos viver, está errado. Temos que corrigir isso urgentemente. Eu já li um testemunho de uma pessoa que fazia buraco na rua, e ele fazia buraco com perfeição, e quando ele terminava de fazer, ele dava glória a Deus, e os amigos rindo perguntou, mas por que você dá glória a Deus? Ele falou assim, porque eu fiz um buraco da melhor maneira que alguém pode fazer um buraco. E por que você fez com tanto capricho? Porque tudo que eu faço para a glória de Deus. Quando alguém olhar para esse buraco, ele vai dizer, olha, não tem como fazer um melhor do que esse. Por que tanto capricho? Ele falou, porque eu existo para que Deus seja visto em mim. Se nós conseguíssemos viver assim, nós sararíamos o mundo. Quem me entendeu, diga amém. Então a Bíblia diz, só tem um jeito de viver. Como que é que se vive? Nos seus planos. Planeje de tal forma que Deus seja glorificado na sua vida. Porque tudo que você faz aqui, fica aqui, mas nós não vamos ficar aqui. Aqui é o percurso. As bênçãos aqui são da nossa existência. Se Deus é o nosso Senhor e nós queremos as bênçãos, a proteção, a herança, as riquezas de Deus, então Deus tem que ser a razão da nossa existência. Não importa o que a gente faz. Você pode ser viajante, comprador, vendedor, negociador, dona de casa, não importa. Comendo, bebendo ou fazendo qualquer uma outra coisa, faça como se fosse para a glória de Deus. Isto vai trazer você para o centro da existência para a qual Deus te criou. Isso vai gerar dentro de nós satisfação. Isso vai trazer para nós valorização. Isso vai tirar todo o engano deste mundo da nossa existência. Se as pessoas não concordarem com você, isso não te afetará e dentro de você estará resolvido. Como alguém que se achou. Porque foi para isso que nós somos criados. Deus está dizendo, se alguém quiser fazer diferente, o homem faz seus planos. Mas se ele quiser saber a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Amém, queridos? No segundo versículo de Provérbios 16, lá está dizendo caminhos. Caminhos, ali tem a ver com aquilo que você já planejou. Uma vez que você planeja, você começa a andar naquela direção. E a Bíblia diz, o homem
Planejou, fez os seus planos, ele traça os seus caminhos. O Senhor pesa o espírito. O que isso quer dizer? Está dizendo que o que você é tem a ver com o seu caráter. O caráter é a sua marca registrada. Você não é o que você tem, você não é o que você faz, você é o que você é. Então o seu caráter tem a ver com aquilo que você é. Uma pessoa pode ser um mau caráter e fazer uma coisa boa. Por motivos de ser um mau caráter. E ele precisa fazer uma coisa boa para alcançar o seu objetivo. Mas o seu caráter tem a ver com aquilo que você é. E não é o que fazemos que nós vamos levar daqui, é o que somos. Então, quando terminar o último quilômetro, a última decisão, a última respiração, o último dia, tudo que nós fizemos, ficou. Mas o que nós somos, vai. É isso que vai. O mundo hoje não se preocupa com o que é, o mundo se preocupa com o que faz, com o que tem, com o que deixa de fazer, com o que quer fazer. Aí na hora de ir embora, ele não sabe nem para onde vai. Está em desespero, tem agonia. Porque ele não sabe nem o que é. Então se você crê que Deus existe, Deus está dizendo, olha, mais do que o que você faz, o Senhor pesa o espírito. Ele está falando, ele não pesa você pelas coisas que você fez. Ele pesa pelas coisas que te motivou a fazer. Não é a sua ação, é a sua motivação. Sua marca registrada, o seu caráter, o que você é. É isso que Deus pesa. Nós não temos como pesar motivação. O máximo que eu posso ver é a sua ação. Agora, o que te motivou, o que motiva a ação, só Deus pode ver isso. Eu não tenho como saber, você não tem como saber. Nós temos as impressões dos olhos. Parece que a pessoa fez uma boa ação, parece que ele tem uma boa motivação, mas a Bíblia fala que o homem, ele escolhe o seu caminho e o Senhor pesa o seu espírito. Onde ele decide, onde está o dolo ou a inocência, onde estão as intenções, o seu verdadeiro eu. Aquele que muitas vezes nem você gosta de se relacionar com ele. Nós gostamos de nos relacionar com as coisas que fazemos, porque é assim que a gente é conhecido, é assim que a gente é bem visto. Eu estou aqui como pastor, eu sou mensageiro, você me conhece como pastor, e a impressão que você tem de mim é que eu sou uma boa pessoa, e que tudo que eu faço com boas motivações. Eu gosto de conviver com isso. Tenho mais dificuldade de conviver comigo mesmo, com quem eu sou, com a minha essência. E a Bíblia fala que é isso que conta, porque o Senhor pesa os espíritos, pesa o espírito. E quando nós formos embora, nós vamos com o que somos e não com o que fizemos. Se Deus existe, Ele está dizendo, o caminho certo é esse. Você quer corrigir alguma coisa? Corrige você. Você é o que você é. Fica corrigindo um monte de coisa que existe em volta. Pensamentos, conceitos, o que as pessoas acham. Fica se programando para ser aceitável. Quando chegar a hora de nós irmos embora, nós vamos com o que nós somos. Quem me entendeu, diga amém. Eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você e falar, olha, Deus existe. Se Deus existe, só tem um jeito de viver. E o Senhor conhece os meus planos.
E Ele me conhece melhor do que eu me conheço. Então, diante de Deus não tem debaixo do tapete. Diante de Deus não tem ninguém ficou sabendo. Diante de Deus não tem, foi só um pensamento, só eu que sei. Não. A Bíblia fala que nós vivemos na luz, e tudo acontece na luz, e tudo Deus vê. Porque Deus existe, é assim que Ele é. Nós falamos tanto do pecado do diabo, e ele está aí para dar um exemplo. O pecado do diabo aconteceu no seu pensamento. Ele disse no coração dele: eis que eu serei, eis que eu farei, eis que eu subirei. Mas um Deus que é onisciente não tem como pensar alguma coisa sem Ele flagrar. No exato momento em que ele pensou, ele foi destituído. Aí a pessoa fica vivendo um engano, como se nós pudéssemos esconder atrás de um vocabulário, de uma religião, de alguma coisa. Não, irmãos, para quem Deus existe, não é assim que se vive. Sabe quem vive assim? Para quem Deus não existe. Então Deus não existe, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma balança, cada um tem um juízo, cada um tem um destino, como se isso tivesse algum valor. Nós cremos que Deus existe, portanto a razão da nossa existência, o que motiva o nosso existir, é primeiro para Ele, porque quem não existir nele não existirá. A perdição nada mais é do que o rompimento definitivo com Deus, o rompimento eterno. Perdidos de Deus para sempre. Nós que cremos que Deus existe, então para nós, Deus existe, só tem um jeito de viver, e o jeito de viver é: todo servo vai ter a proteção, a bênção e a recompensa do seu Senhor. E meu Deus não é quem eu digo, meu Deus é quem eu sirvo, é quem eu adoro. Então tem um monte de gente dizendo meu Deus, mas o Deus dele é outro. A fidelidade dele é outros. Ele existe com outras motivações. Seus planos, seus caminhos. Ele só pensa em Deus quando ele pensa em garantias, em recompensa. Mas ele não tem nada com Deus. Por isso Jesus Cristo falou muitas vezes uma palavra que assusta muita gente. Ele falou assim: olha, naquele dia eu vos direi abertamente, nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. E do outro lado vai vir: mas Senhor, como? No teu nome eu fiz coisas. Eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz coisas maravilhosas. Ele falou: olha, não sei quem são vocês. Eu já disse aqui um outro dia e repito: eu posso fazer coisas maravilhosas no nome de uma pessoa que não me conhece. É só usar o nome dele. E fazer como se fosse para ele, na ausência dele. Mas se um dia alguém me colocar diante dele e falar: você conhece? Ele vai dizer: não. Mas esse cara fala de você o tempo todo. Eu falo: mas não conheço. Ele faz um monte de coisa no teu nome, mas eu nunca ouvi. Por isso, nas parábolas de Jesus, várias vezes ele falou: olha, eu vou dizer abertamente para vocês, diante dos anjos e de meu Pai, que eu nunca vos conheci. Mas cada um escolheu um jeito de falar que é de Deus. São as religiões que oprimem, são os religiosos que são atravessadores, que são vendedores em nome de Deus, são os pedágios. As pessoas que não permitem com que as pessoas tenham acesso direto a Deus. Olha, vou dizer, não sei quem são vocês. Nunca vos conheci. Então, querido, se a questão da humanidade é se Deus existe ou não, e se para nós Deus existe, e se para quem Deus existe só existe um jeito de viver, é isso que nós queremos saber.
Porque eu não quero viver uma vida errada em relação a Deus. Eu só tenho uma. Não tem duas. Se fosse morreu, acabou, diríamos, então Deus não existe. Mas não é morreu, acabou. É morreu, e o que vem depois? Vem vida com Deus e vida sem Deus. Por que vida sem Deus? Porque são pessoas que viveram como se Deus não existe. Se Deus não existe, então esquece Deus. Vai viver sem Ele. Mas tem um grupo de pessoas na terra que para eles Deus existe, e eles vivem com Deus, os seus planos passam pela aprovação do Senhor, e os seus caminhos, que é a sua marca, o seu caráter, aquilo que eles são, é exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque eles entendem que eles vão encontrar com Deus com o que eles são. Não é o que fizeram, o que deixaram de fazer, mas o que Ele é na sua essência. Quem me entendeu, diga amém. Então, se você é uma pessoa que diz, para mim, Deus é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é os meus planos, eu não tenho um plano de vida que não inclua Deus. Eu não consigo me imaginar sem Deus. Eu não consigo me imaginar existindo sem Deus. Então, qualquer plano que passar pela minha mente, ou que alguém me propor, que Deus não for glorificado nisso, não me interessa. Não te interessa. Porque a resposta certa, ela vem do Senhor. E você não pode pegar a sua vida que Deus te deu, a qual Ele deu o Filho dele, para não te perder e ter com Ele de volta, porque a nossa origem está em Deus. Nós não temos origem do barro. Do barro Deus pegou a parte material, mas o fôlego da vida, o espírito da alma veio do próprio Deus. É onde está a nossa imortalidade. Então, antes de você definir que você é apenas uma coisa terrestre vivendo para acabar ali, entenda que Deus está dizendo que você tem uma origem celeste. Você foi originado no rio das intenções de Deus. Você veio à existência pela permissão de Deus. Portanto, os seus planos devem ser para a glória de Deus, os seus caminhos são caminhos de quem sabe que quando terminar o seu caminho, você deixou a sua marca da sua existência de alguém que foi encontrar com Deus com aquilo que Ele é. Amém? E em Provérbios 16, 3, finalizando, vai dizer que qual será a contribuição da minha vida na existência de Deus. Fala das obras. Então ali diz, o Senhor pesa, o Senhor mede, o Senhor dá a resposta certa para os seus planos, para os seus caminhos e para as suas obras. Cada um decide o que fazer, mas o Senhor vai dizer o que é certo fazer. Então, qual será a contribuição que a minha vida trouxe para o corpo de Cristo? Qual é a contribuição que a sua vida dá para o corpo de Cristo na terra? Então, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. A sua vida, você é uma célula. Nesse corpo, essa vida soma ou divide? Ela cura ou adoece? Ela transmite vida ou ela tira vida? Ela abençoa, ela dá, ou ela apenas suga? É o jeito certo de viver. Sabia que na criação de Deus, toda vida recebe vida e doa vida? Só no reino das trevas é que tem gente vivendo e matando vidas, destruindo vidas.
É vidas que são sustentadas pelo Senhor da vida, mas a razão dessa vida existir é destruir vida, é como a doença. O que faz uma doença viver é matar saúde. A razão do mal existir é produzir maldade. É fazer coisas ruins. O Senhor está dizendo, tem um jeito de você viver. E esse jeito é um jeito que você tem que, da mesma forma que recebeu vida, recebeu restauração de vida, recebeu bênçãos da vida, isso possa continuar transmitindo vida. Você vive para Deus. Ele é o teu Senhor. Você é você e não o que você faz. E as suas obras, elas abençoam quem? Ninguém? Você? Só os seus selecionados, alguns? Ou você está na dimensão de Deus, em que toda a vida de Deus, ela não somente recebe, mas ela transmite. Ela é abençoada e abençoa. Ciclo da vida. Tudo que Deus criou, aqui nesse planeta em que nós vivemos, você está sempre recebendo e transmitindo. A planta é viva, mas ela também dá vida, dá oxigênio. O rio é vivo, mas ele também dá vida. Tem vida na água, tem vida no ar, tem vida nas plantas, tem vida na cadeia alimentar. Sabe quem falha na hora de transmitir vida? Demônios e seres humanos. Demônios, porque estão rompidos com Deus, eles vivem para matar vida, destruir vidas. E seres humanos que aceitaram uma proposta de vida do matador, que simplesmente usurpam o direito de viver e vivem para desagregar. Nunca somam, nunca contribuem, nunca ajudam. Entende que eles são um consumidor final. Todo mundo existe para abençoá-lo. Tudo que existe é em prol dele. É o egocentrismo. É a ideia da autoadoração. De não entender o projeto do Criador. Lá diz, o homem pode fazer planos, o homem pode fazer caminhos, ele pode escolher as suas obras. Porém, é o Senhor que vai validar toda essa existência. Por que alguém existiria com Deus se durante toda a sua existência em que Deus o sustentou, ele sempre viveu para desagregar aquilo que Deus agrega? Para desconstruir o que Deus constrói. Para desalinhar o que Deus alinha. Nós, que cremos que Deus existe, entendemos que só tem um jeito de viver. Jesus Cristo disse, eu vos chamei para que vocês vão e que vocês deem fruto e que você dê muito fruto. E quanto mais fruto você der, mais o meu Pai é glorificado. Dar fruto é fácil de entender. É só você plantar uma árvore frutífera, plante duas, uma dá fruto e a outra não. Aí você vai entender o que é dar fruto. Olha quanta gente a árvore que dá fruto abençoa. Em existindo. E continuamente. Ela não dá os frutos dela para ela, dá o fruto dela para os outros. Porque a vida dela, ela não recebe dos frutos, ela recebe para dar frutos. Quem me entendeu? Diga amém. Se nós somos as pessoas que acreditam que Deus existe e vivemos do jeito que Deus quer que nós, do jeito certo de viver, que é o jeito de Deus, então a vida já nos foi dada, as heranças celestiais, todas as bênçãos. Não tem uma coisa que você possa pedir para Deus que Deus já não te deu. Isso já é teu. Tudo que nós temos que fazer agora é, na perspectiva dessa eternidade, viver abençoando, partindo da sua possibilidade.
Você fala, mas eu não tenho o ideal para fazer. Comece com o real, com a sua realidade. Ninguém espera de uma árvore a mesma quantidade da outra de frutos, cada uma de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu clima, de acordo com a terra. Ninguém cobra frutos de uma árvore fora da sua realidade. Não existe um ideal dizendo uma mangueira tem que dar, todas as mangueiras têm que dar a quantidade de mangas. Não. O importante é que cada uma dentro da sua realidade, ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Eu já disse, Deus criou a rosa para dar perfume e ela dá perfume. Não faz mal se alguém coloca ela no palácio ou na favela. Não importa se ela está no brejo ou no jardim. É a essência dela, ela foi criada para isso. Nós é que não cumprimos o propósito do coração de Deus quando nos deu a vida. Uma rosa consegue viver para o qual ela foi criada. Ela foi criada para trazer beleza e cores e perfumes, e ela traz beleza, cores e perfumes. E Jesus não morreu por rosas. Jesus morreu por vidas. Amém, irmãos? Nós temos que colocar a nossa vida dentro desse gabarito, porque a nossa vida é uma dádiva de Deus, e existe um jeito de viver, e esse jeito de viver é o jeito de Deus, e nós temos que corrigir, humildemente, qualquer coisa que nós estivermos fazendo nos nossos planos, nos nossos caminhos, nas nossas obras, na nossa esperança, na nossa fé, no nosso batismo, tudo isso que a Bíblia fala, olha, só tem um Senhor, só tem um Espírito Santo, só tem um Evangelho, só tem um batismo, só tem uma esperança. Todo mundo fala, não tem só um céu. Sabe por que as pessoas dizem que só tem um céu? Porque eles acham que uma vez que tem um, todo mundo tem que ir para lá. Não importa como eles vivam. Lá no Provérbios 16, se chegar em casa você lê, no finalzinho do provérbio, no versículo 32, diz assim, olha, melhor é o longânimo do que um herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vou encerrar dizendo isso. Então preste bem atenção. Melhor é ser longânimo do que um herói de guerra. Um herói de guerra é uma raridade. Seu nome vai para as avenidas. Ele é um herói de guerra. A Bíblia fala, melhor é ser longânimo do que um herói de guerra. O que é longânimo? É uma pessoa generosa. É uma pessoa corajosa. É uma pessoa paciente para dominar a si mesmo, para submeter ao plano original de Deus para a sua vida. A parte B do versículo diz assim, o que domina o seu espírito. Então veja bem, eu dominando o meu espírito e você dominando o seu espírito para se corrigir. Tem um jeito certo? Tem, eu estou fazendo errado, mas quero ver agora a ousadia para me enfrentar. Por isso muita gente vai dizer, eu não consigo. Eu não. Por quê? Porque ele não quer enfrentar o seu próprio espírito. O Provérbios vai dizer assim, olha, o que domina o seu próprio espírito é melhor do que alguém que domina sozinho uma cidade. Vamos imaginar que você tivesse a capacidade de, em época de guerra, sozinho, dominar uma cidade. É um feito extraordinário. O provérbio vai dizer assim, se você consegue dominar você mesmo, se você consegue se frear, se render, e não atender os seus impulsos, suas ideias preconcebidas, seus caminhos errados, se você consegue parar você mesmo, você é melhor
do que quem domina uma cidade. Porque muita gente não consegue mais se parar. Ele não consegue mais se render para dizer, tem um jeito certo de se viver, eu quero viver esse jeito certo. A maioria vai ouvir isso e vai dizer assim, olha, para mim não dá mais. Eu não consigo. Trazer Deus para a razão verdadeira da minha existência. Entender que quem vai encontrar com Deus é a minha essência, é o que eu sou. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que as pessoas veem. É o meu verdadeiro eu que só Deus consegue me ver. É com Ele que eu vou me encontrar com Deus. Ah, mas esse eu não está muito bom. Arruma. A Bíblia fala que o Senhor é grande, Ele é compassível, Ele é misericordioso. Até porque ninguém cometeu, ou falou, ou fez, ou comete, ou está fazendo alguma coisa que Deus não está vendo. Todo erro que nós ainda nem sabemos que é errado, ele já estava lá diante de Deus o tempo todo. A nossa existência inteira. Nós é que achamos que não estava. Mas o tempo todo estava lá. É a coisa mais fácil do mundo falar com Deus sobre alguma coisa que Ele sabe. Por que, queridos, esse versículo, esse texto e esse tema, ele é abençoador? Porque quando chegar o momento final da sua vida, você não terá mais tempo para mudar nada. Você não pode ficar sabendo disso quando alguém falar, acabou para você. Agora é o que foi. É o caminho que você andou. Ninguém tem como escolher colheita, você pode escolher semente. Ninguém tem como escolher destino, você pode escolher caminho, mas destino é o fim do caminho que você escolheu. Então, se a grande questão da humanidade é se Deus existe, tem um povo na terra que diz que Deus existe, se Deus existe tem um jeito de viver, tem um povo na terra que quer viver o jeito que Deus quer que eles vivam. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, possa ser uma vida que alguém olhando para ela, ele possa dizer, glória a Deus porque você existe. Glória a Deus porque você existe. Se você não existisse, Deus não seria glorificado como Ele está sendo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.